Eu sempre deixo claro para as pessoas qual que é o debate que a gente está fazendo aqui. A gente não está debatendo entre esquerda e direita, ou extrema direita, ou extrema esquerda, ou o que seja. Isso não é um debate ideológico. Esse aqui é um debate entre pessoas que têm um pensamento minimamente humano e pessoas que têm pensamento de um psicopata. O que você vai ver aqui, o discurso do Nicolas, é o discurso de um psicopata. Uma pessoa que é o deputado mais votado do Brasil e se coloca na posição de um sujeito que diz que aquelas mortes lá foi uma faxina. Depois, no meio do discurso, ele disfarça um pouquinho para falar a respeito dos policiais, mas é bom deixar claro. Se foi uma faxina, os policiais estavam lá também. 4 policiais mortos. E aqui eu quero trazer uma questão importante para você. Quando a gente fala de Nicolas Ferreira, a gente tem que levar em consideração que existe um grupo enorme de pessoas que idolatram esse cara. Mas eu quero deixar claro aqui, antes da gente trazer o discurso dele, e nós vamos trazer esse discurso e vamos debater esse discurso com os pés no chão, com argumentos válidos, com gente que é especializada no assunto, nós vamos debater isso como gente grande. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar para você que idolatra o Nicolas, para você que passa pano para tudo que ele fala, para você que acha que defender o Nicolas é defender um semideus e que se você atacar o Nicolas, você está atacando a você mesmo, o teu pensamento e tudo mais. Isso daqui que eu vou trazer agora é uma coisa que você que defende o Nicolas, que votou no Nicolas, você tem que ser a primeira pessoa a cobrar e a falar. Essa postagem aqui é do deputado Rogério Correia, deputado por Minas Gerais. Dá uma olhada nisso aqui. Nicolas Ferreira está no centro de um esquema bilionário de corrupção e crime organizado que usou endereços ligados a empresas envolvidas em fraudes fiscais, cartel e sonegação em Minas Gerais. Entenda o escândalo. O maior doador da campanha de Nicolas foi Ronosaldo Pereira Neves. Ele é ligado ao Marte Minas e investigado na Operação Ross por repasses ilícitos a Aécio Neves e a JBS. Marte Minas é uma rede de supermercados em Minas Gerais. As campanhas de Nicolas de 2020 e 2022 foram sediadas em um posto de gasolina desativado, aí ele fala aqui o endereço, um QG do Bolsonaro fantasma, sem bombas, sem atividade real. O posto pertence a Dupap Empreendimentos, cujos sócios foram condenados na Operação Mão Invisível, o maior esquema de cartel e manipulação de preços de combustíveis de Minas Gerais. Esses mesmos empresários acumulam autuações por fraudes fiscais, sonegação e manipulação de bombas. Há inclusive investigações sob sigilo no Ministério Público de Minas Gerais. Ou seja, Nicolas Ferreira recebeu apoio direto e indireto de um sistema corrupto e bilionário. Como retribuição ao importante apoio dos poderosos, Nicolas teria feito uma campanha de desinformação para dificultar a investigação e rastreio de valores em PIX e fintechs. Lembra de algo parecido? Vamos à PGR, pedir que o caso seja investigado pela Polícia Federal. A denúncia vinculada no DCM é grave e precisa urgentemente de explicações. Isso daqui, você que segue o Nicolas, você tem o direito e o dever de pedir explicações. Mesmo que o Nicolas não vai colocar sua camisa preta e gravar algum videozinho de lacração com fundo preto, ele precisa responder sobre isso aqui. Por que ele teve a base dele em um posto de gasolina que não funciona nas 2 campanhas e esse posto pertence a esses bandidos que foram condenados em uma operação, a chamada Operação Mão Invisível? Por quê? O que justifica isso? Qual é a ligação que ele tem? E esse sujeito que é o maior doador da campanha dele, esse tal de, o nome é estranho, né? Ronosalto ou Ronossalto, não sei, deve ser Ronosalto, né? Que história é essa, né? Que tá aí com repasses ilícitos a Aécio Neves, a JBS. Qual é a ligação? Então, aqui é o ponto de partida, tá?
A gente precisa entender que você pode defender as ideias, você pode defender o que ele fala, você pode assinar embaixo de tudo que ele diz, mas quando você passa pano para esse tipo de coisa, quando você finge que isso aqui não está acontecendo, você é vagabundo igual. Você é canalha da mesma forma. Você é criminoso da mesma forma. Então, veja bem, você tem o direito e o dever de cobrar. Nicolas, fale sobre isso aqui, tá? Porque essa denúncia é muito séria. Uma outra questão que eu quero trazer aqui para você, antes da gente trazer os debates aqui, é sobre esse vídeo curto que eu gravei ontem. Ontem eu gravei um vídeo falando que as pessoas que estavam defendendo as mortes eram psicopatas. E estavam comemorando, muita gente comemorando. E a gente teve algumas pessoas, eu dizendo, olha, vocês estão sendo desonestos porque todo mundo que tem alguma empatia por aquilo é, na verdade, chamado de defensor de traficante. Então você está defendendo o bandido. Se você tem empatia por aquilo, você está defendendo o bandido, você está defendendo o traficante. E eu disse claramente que isso é uma coisa de gente canalha, vagabunda. É o psicopata que não permite que sequer o outro tenha algum sentimento. Ele já é um psicopata, ele quer que todo mundo seja. E aí hoje eu recebi aqui um vídeo da TV Brasil com um argumento praticamente idêntico ao que eu tinha feito no vídeo de ontem e eu faço questão de trazer para você. Quem acompanhou essa edição de hoje viu que eu evitei falar as expressões aparente normalidade, aparente tranquilidade, como têm sido usadas para descrever o transporte público que não funcionou, o comércio que reabriu, a rotina da cidade. De fato, as pessoas retomaram as suas atividades. De fato, podemos dizer, inclusive, que há uma espécie de indiferença no ar, mas não devia. Você não precisa morar nos complexos do Alemão e da Penha para entender que não há nada de normal nisso. Você nem precisa morar no Rio ou no Brasil para ter o mínimo de empatia com tudo que está acontecendo por aqui. Carregar corpos que sequer estão identificados não é normal. Como disse o jornal Clarim, da Argentina, não é Gaza, é Brasil. E se isso está passando de maneira incólume para você, seria bom repensar. Essa imagem não pode ser normalizada nem aqui, nem em qualquer parte do mundo. Está aqui o pensamento que eu disse ontem. As pessoas comemorando. Você não pode achar normal isso. Ainda mais comemorar uma situação como essa. A gente estava falando, eu estava até comentando ontem com o meu irmãozinho, o Desmascarando, e ele colocou uma pesquisa que foi realizada nas redes sociais, com milhões de postagens, que chegou à conclusão que 63% das pessoas estava apoiando a atitude que foi tomada pelo governo do Rio de Janeiro ontem. É claro, a gente tem que entender, existem muitas pessoas que têm um pânico total, um desespero total com a criminalidade e com o que acontece. Eu sou uma pessoa que fui recebido no Rio de Janeiro de braços abertos, eu tenho uma dívida eterna com o Rio de Janeiro. Pelas amizades, por ter conhecido de perto a realidade, e eu sei como é. Boa parte da população se sente revoltada com essa questão da criminalidade rolando solta. E isso é no Rio de Janeiro, isso é em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Ninguém acha bacana bandido, ninguém vai assinar embaixo e a revolta é muito grande. Mas nós temos que entender que sair matando e dar um poder desse para o Estado é muito pior. Porque aí todo mundo vira bandido. Aí a gente não tem mais uma relação entre aquilo que seria a defesa da lei e da normalidade e a criminalidade. Aí vira todo mundo criminoso. Aí vira todo mundo assassino. Então essa postagem eu considero ela importante porque mostra que a gente está na linha de raciocínio correta. Nós temos que defender a vida, nós temos que defender ações policiais que não tenham que matar pessoas, mesmo porque tem uma série de questões importantes, mas a mais importante delas, eu considero que é o fato, por exemplo, que lá no condomínio do Bolsonaro, né, no Vivendas da Barra, nós tivemos uma apreensão maior de fuzis lá no condomínio vizinho lá do Bolsonaro, muito maior de fuzis lá, sem precisar matar ninguém. Ninguém entrou, a polícia não entrou lá atirando, matando pessoas, nada. Eles chegaram lá e apreenderam mais fuzis do que nessa de agora, em que teve 200 mortos, né? Mais de 100 mortos com certeza. Então a gente tem que levar essas questões em consideração também. Eu vou trazer aqui para você o discurso do Nicolas e você vai perceber que é um pensamento, é um pensamento de um psicopata.
tratando pessoas como se fossem lixo. Ah, fizeram uma faxina. Ah, os seres humanos são lixo agora. Esse sujeito que se diz cristão, esse sujeito que faz discurso religioso, que trata seres humanos como lixo. Eu vou trazer para você o discurso e a gente vai argumentar de forma definitiva nesse vídeo, para não ter dúvida, primeiro, sobre essa atitude imbecil e criminosa desse sujeito, desse psicopata, e o quanto ele está errado em uma série de questões. Vou trazer o vídeo sempre pedindo para você dar o like, não se esqueça, tá? Por favor, dá o like aqui no vídeo. Se você deixar para o final, você esquece, e é importante você dar o like para a gente chegar a mais pessoas. E se inscreva no canal também, por favor, se inscreva aqui no canal. Dá essa moralzinha aqui pra gente, por favor. Vamos ao vídeo. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. Vocês representam o que há de pior nesse país. É exatamente isso. Porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, para agora, quando a corda esticou e estourou, está tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveriam ser um local de moradia. Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados à Marinha, foram todos negados, e ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as Forças Armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? Quando o Lula ganhou, tem um vídeo emblemático, né? De que quem estava comemorando? Evaí, os criminosos dentro da cadeia. Essa é uma fala vagabunda em tantos aspectos que, olha, sinceramente não dá, sabe? Não tem condições. A gente está vendo aí nas redes, ele está sendo, como não poderia deixar de ser, né, idolatrado pelas pessoas, pelas falas, e uma fala mais vagabunda do que a outra. É importante a gente levar em consideração que, a despeito dessa quantidade enorme de pessoas mortas, nós tivemos esses 4 policiais. E um desses policiais, inclusive a mãe, veio às redes para reclamar e para protestar contra o Cláudio Castro. A fala dela, Débora Veloso, o nome dela, é a mãe do policial civil Rodrigo Veloso. Ele foi morto com um tiro na nuca durante essa operação lá nos complexos do Alemão e da Penha. Ela criticou o governo Cláudio Castro. E aí, o que ela diz? Meu coração apertou quando falaram que um policial morreu. Quando apareceu o nome dele, entrei em desespero. Antes de ir, ele disse: mamãe, te amo, volto em breve. Meu filho era amor, meu filho era sorriso. Os bandidos encurralaram ele, assim como o delegado. Aquele infeliz do Cláudio Castro sabia que os policiais não tinham condição de encarar o Comando Vermelho. Meu filho só tinha 40 dias de corporação. Parece até aqueles brasileiros que são recrutados, né, pelo exército da Ucrânia e colocam eles na linha de frente. Lá são os primeiros a morrer. Né? 40 dias esse policial. Então a gente tem que olhar pelo aspecto de morreu um policial, já é uma operação fracassada. Morreu um policial. E lá morreram 4. Nós temos um agora que tá entre a vida e a morte no hospital. Nós temos mais 10 feridos. Foram muitos policiais atingidos nessa operação, com 4 mortos. E aí você vem dizer para mim que foi uma maravilha, como tá o Nicolas dizendo, olha que bom, que pena, né? Morreram 4 policiais. Que história é essa?
Que conversa fiada é essa? Que conversa vagabunda é essa? E aí vem uma situação que é a pior de todas. A operação inteira feita para prender esse tal de Doca, e aí a polícia diz o seguinte: não conseguimos pegar o Doca. E quem fala isso é o secretário de Segurança, sobre o líder do Comando Vermelho, alvo da operação mais letal do Rio de Janeiro. Vitor Santos afirmou que Edgar Alves de Andrade, o Doca, usa soldados do Comando Vermelho como barreira para dificultar a sua prisão. Mega operação no Complexo do Alemão e da Penha deixou ao menos 120 mortos, a mais letal do Rio de Janeiro e a mais... Eu vou repetir isso, a mais absurda. Morreu esse monte de gente, morreram 4 policiais e simplesmente os caras não conseguiram atingir o objetivo básico, que era prender o tal do Doca. Nem isso eles conseguiram. E que operação de sucesso é essa? Onde está o sucesso? Onde está o motivo para esse Nicolas ficar comemorando e falando que todo mundo que estava lá era lixo? Eu estou colocando essas questões aqui para você porque a gente tem percebido o seguinte: os discursos agora, de certa forma, eles estão caminhando cada um para um lado, né? Tem gente que acha que foi um sucesso enorme, tem gente que acha que é um fracasso enorme. Aí algumas pessoas vieram aqui no canal criticar, Cláudio, mas você está defendendo bandidos, está defendendo criminosos, Aí vem as pessoas, mas você viu lá, eles tiraram as roupas dos bandidos para fazer com que eles sejam coitadinhos e tudo mais. Veja bem, cara, você está entendendo o que é? E quem reclamou isso foi o chefe da polícia. Cara, você está entendendo do que esse cara está reclamando? Você tá entendendo? Porque, veja bem, que história é essa, cara? Você chega lá, você mata essa quantidade de gente, deixa todo mundo lá e dane-se. Cadê as armas? Porque, veja bem, se nós tivemos policiais mortos, é porque houve alguma resistência. Onde é que estão as armas dessas pessoas? São 120 bandidos, estava todo mundo desarmado fazendo assim, e foram só executados, é isso? Então, cadê as armas desse pessoal? Nada foi dito. Apreendemos 90 fuzis, mas não falou aonde que estavam, como que foi apreendido, o que estava acontecendo. Então a gente não sabe se esses fuzis estavam com esses bandidos ou não. E aí reclamam porque tirou a calça. Olha, veja bem, não, nós vamos processar todo mundo porque é fraude. Isso aí é fraude processual. Cara, a gente tem um relato de um pai que diz o seguinte, falou, olha, fiquei sabendo que houve um tiroteio, e ele dizendo o seguinte, olha, meu filho foi cooptado pelo tráfico. Ele dizendo isso, tá? Ele disse isso. Meu filho foi cooptado pelo tráfico. Perdi meu filho 2 vezes. A primeira vez quando ele foi cooptado pelo tráfico, agora que ele morreu. Porque acontece isso também. Quando eles são cooptados pelo tráfico, eles saem do seio familiar. Eles têm uma outra família, que é a facção criminosa, é a família deles agora. Aí perdi pro tráfico e agora perdeu a vida. E aí o pai diz o seguinte, fala, olha, eu tô sabendo que o meu filho morreu e tá lá na mata. Eu vou deixar o meu filho lá? Ele falou, não, eu fui lá pegar o meu filho. Eu fui lá. Porque, gente, não é possível, não é possível que eu não tô falando com gente. Eu tenho 2 filhos. Graças a Deus, bem encaminhados, mas a gente não sabe, né? O sentimento de cada um. Se fosse o meu caso, pelo amor de Deus, né? Mas você acha que eu ia simplesmente achar normal? Não, deixa lá para as formigas comer e tal. O cara falou, não, eu fui lá pegar o meu filho. E aí vem esse pessoal todo. Olha, mataram todo mundo. Eles, os policiais, não fizeram nenhuma proteção do local para que pudesse haver uma perícia, ou seja, eles mesmos não queriam que houvesse uma perícia, né? Porque se quisesse, teria protegido o local. Deixaram todo mundo lá, vazaram, e agora reclama das pessoas que foram pegar os corpos. Então tá tudo virado nesse mundo. A operação foi um fracasso descomunal, isso tem que ser deixado claro, por mais que seja, 63% achou ok. Então eu sou minoria aqui, mas eu não estou fazendo um vídeo para todo mundo ficar, Clayson, eu não estou fazendo um vídeo para ser aplaudido. Eu estou fazendo um vídeo aqui e eu estou aqui na internet para falar o que eu penso, de maneira honesta e verdadeira. Para mim, foi um lixo essa operação.
ela nunca deveria ter acontecido da forma com que foi, e para mim foi um fracasso descomunal, por mais que 63% achem ok. Foi um fracasso. Morreram policiais, vários aí estão nessa situação que a gente está percebendo agora, né? Muitos deles estão aí entre a vida e a morte, feridos, e logicamente tivemos essa quantidade enorme de pessoas mortas. Então não me convence nada que vai dizer para mim, não, Clássico, mas tem que matar mesmo, né? Porque não, tem que matar e tal. Não, não tem que matar. Sabe, tem que fazer ações que possam pegar os grandes, aqueles que cooptam esses bagrinhos aí, esse pessoalzinho menor. Porque simplesmente agora, nesse momento, o que aconteceu? Aqueles que eram subordinados aos que morreram receberam uma promoção, né? Foram promovidos. Estão felizes, né? Ah, sou promovido. E tá lá o tráfico pegando mais gente. Não, agora precisamos de mais, né? Não mudou nada na prática. Então a gente tem que parar com isso. Mais de 40 anos, 50 anos com essas ações criminosas do Estado nas favelas e não mudou nada, não acontece nada. Mas você pode colocar o seu comentário aqui no canal, quero saber, né? Às vezes você discorda. Você tem o direito de discordar, tá? Porque esse é um assunto polêmico. Eu sei que é polêmico. Eu sei que muita gente pensa diferente. E talvez você pense diferente, é um direito seu. Tá? Eu não estou fazendo um vídeo aqui para ficar que todo mundo concorde comigo. Ah, não, tem que... Não, cara. Eu estou aqui, de certa forma, expondo as questões, expondo os argumentos e trazendo para você a oportunidade de você se expressar. Coloque o seu comentário, não se esqueça do like e da sua inscrição no canal, hein? Seu like é importante, a sua inscrição também. Se inscreva no canal, aproveite essa oportunidade de você ter uma renda extra, trabalhando apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser e no tempo que você quiser. Você vai ter todo mês R$300, todo mês, R$500, todo mês. Você pode ganhar inclusive em dólar, todo mês. Agora, é importante deixar claro, é um trabalho. Você vai precisar se dedicar. Então, é um trabalho, tá? Mas você vai aprender passo a passo, todos os detalhes, você vai aprender em minúcias como que você vai ganhar dinheiro com o seu celular, trabalhando apenas com o seu celular, nas horas vagas, no dia que você puder. Essa escola de negócios tem transformado a vida de muita gente, mas muita gente mesmo. Então entra aqui no primeiro comentário fixado, eu mesmo vou trazer para você todos os detalhes, tá bom? Primeiro comentário fixado aqui, a gente traz para você todas as informações. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. Você pode ser um membro aqui do nosso canal, pode ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Ajude a gente quer continuar trabalhando para você e é o que a gente pede. Você pode nos ajudar também com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Ajude a gente a continuar. A gente quer trabalhar para você todos os dias aqui, pegar firme no trabalho, e a gente precisa dessa ajuda, dessa força para continuar, tá bom? Dê essa força pra gente, ó, o nosso endereço de Pix aqui, ó. Esse aqui é o nosso QR Code, também pode nos ajudar. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson, e se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.